Tudo bom? Sim? Pá, eu já comecei a gravar isto, pá, aí 13 vezes e eu já me estou a irritar comigo própria porque eu engasgo-me sempre na mesma frase e porque é que eu estou a gravar isto sempre do início? Porque é que eu não aceito só que me vou engasgar naquela frase e corrijo e sigo? Porque como isto está no princípio, eu penso assim, ainda dá para resolver, tipo, escusa de já assim. Mas que mal é que tem? Expliquem-me. É que pior do que irritar-nos com os outros é irritar-nos connosco mesmos, tipo, que nervos. Pronto. Portanto, vamos só seguir. E se eu me enganar, eu hoje estou muito gaga, estou completamente atrapalhada a falar, portanto, vamos só aceitar que eu, de vez em quando... Vamos só aceitar, não. Vocês já aceitaram, provavelmente. Eu é que não. Que de vez em quando vou enganar e está tudo bem. Bom, vamos lá. Considerações sobre o episódio da semana anterior. Recebi perguntas muito pertinentes acerca do tema, mas hoje não me apetece falar daquele tema. Pronto, não me apetece ir para esse sítio e, portanto, guardei as perguntas que recebi e talvez mais para a frente possamos fazer outro episódio em que falamos do tema. Pronto, porque hoje realmente não me apetece voltar aí a esse sítio. Mas, mais uma vez, obrigada por comentarem, por partilharem, por mandarem mensagens queridas. Recebi mensagens com as quais me emocionei ligeiramente. E é isso. Sobre esse tema, é isso que eu quero dizer. Sobre o facto de o tema do Grande Prémio do México ter ou não envelhecido bem ou mal, ter ou não, ter bem ou mal, whatever. O Leclerc ficou sim no pódio, tal e qual como eu previ e como a minha vontade mostrava. Ficou em P2, ou P2, pronto, P2, super chique. Pronto, ficou em segundo lugar, é isso. Muito graças ao Carlos Sainz, obrigada Carlos Sainz por teres ativado o Virtual Safety Car e assim sendo, o Verstappen não teve hipótese de passar o Leclerc, que ele ficou em segundo lugar. Se não teria ficado em terceiro, mas pronto. Aqui neste caso, o que importa são os fins e não os meios para chegar a esses fins. Portanto, muito feliz que fiquei. E por falar em Leclerc, o homem está noivo. Anunciou ontem o seu noivado com a Alexandra. Adorei ter dito o nome dela assim, Alexandra, porque claramente que não é Alexandra que se diz. E com sotaque deve parecer muito melhor do que Alexandra. Mas pronto, ele vai casar. Ai, até me falhou a voz. Ele vai casar e eu tenho sentimentos mistos. Por um lado estou feliz, porque ela parece ser uma gaja porreira e é bonita, é estilosa e pronto, está ao nível, parece-me ao nível do meu Leclerc. Distraí-me aqui com uma mensagem do meu amigo Manata. Pronto, está ao nível do meu Leclerc, mas por outro lado estou triste porque ele é o meu amor platónico e pronto, isto é um bocado o fim, né? Vai casar, é um bocado o fim. Não é que se ele não fosse casar com ela, iria ficar comigo, não é? Mas pronto, é que quando nós somos delusional, temos esse tipo de pensamentos lá no fundo, muito no fundo, no profundo. Portanto é isso, Leclerc vai casar e estou feliz por ele, pronto, é isso. O que é que se passou na minha semana? Eu espero que a vossa semana tenha sido boa. A minha foi, assim, moderadamente meh. De 0 a 10 foi tipo um 5 em 10, vá. Não foi uma semana muito fixe, no geral, mas teve partes engraçadas. Olhem, a semana passada fiz pela primeira vez, fiz com a minha amiga Mariana uma música, ou seja, adaptámos uma música da Taylor Swift, a The Fate of Ophelia, com uma letra especial, dedicada à nossa amiga Ana, que foi embora da empresa.
E eu não sei, honestamente, em termos de letra não estava horrível, mas em termos de cantar, sim, porque nós gravámos a música, em termos de cantar estava tipo horrível. Não, eu sabia que eu cantava mal, mas eu não sabia que cantava tão mal. É ligeiramente traumatizante. Portanto, nós de certa forma quisemos fazer uma coisa querida, mas eu não sei se foi assim tanto um ato de amor ou de crueldade, porque não sei, aquilo deve ter custado a ouvir e com certeza não vou divulgar esta música nunca na minha vida. Podem haver aí amigos meus desse lado que aproveitem quando eu ficar famosa, se eu ficar, para dar leak dessa música e dar cabo de toda a minha existência, porque realmente é medonho, não sei explicar. Então quando chega ali ao refrão, pronto, se calhar também não era a melodia certa para mim, para o meu timbre, mas também não sei qual é que é, porque, mas pronto, mas pronto, porque é sofrível, digamos, mas pronto, olhem, espero que de alguma forma a tenha feito feliz. Quanto mais não seja, ela pensou assim, ainda bem que me vou embora, estas gajas são malucas e de chegarem ao ponto de me fazer isto é porque, pá, não gostavam de mim. Se calhar foi isso que ela pensou. Enfim, de qualquer das formas, foi uma experiência no mínimo divertida e deu para rir bastante, especialmente com os bloopers, mas também deu para tirar algumas conclusões que esse não é o caminho. No fim de semana estive com a minha mãezita, passei tempo com ela e tive uma experiência diferente, que foi ir ao hóquei. Olhem, sobre o hóquei, eu gostei imenso do hóquei. Eu nunca tinha visto um jogo de hóquei, nem pessoalmente, nem sequer na televisão. Nunca tinha olhado para um jogo de hóquei, acho, mais do que 2 segundos, portanto não percebia absolutamente nada de hóquei. E o ano passado já tinha falado com a Mariana, esta é a outra Mariana, diferente da de há bocado, que queria ver um jogo de hóquei, mas depois não se proporcionou. Entretanto, este fim de semana, a AD São Joanense, será assim? Acho que é assim que se diz, espero não estar a cometer um erro. Ia jogar contra o Benfica e ela disse-me para irmos e fomos. O que é que eu achei? Primeiro, ótimo briefing que levei até lá, embora a Mariana fosse a caminhar a 300 km por hora e eu a tentar acompanhar o passo dela, o ritmo, e ainda a tentar absorver as principais regras do jogo, mas acho que consegui. Achei que aquilo, não sei se fãs de Harry Potter se vão identificar, mas para mim aquilo é tipo o Quidditch dos Muggles. Eles quando vão nos patins e vão assim tipo, tipo embaixo, eu imaginei-os tipo com a capa a voar lá no estádio do Quidditch. Pronto, se calhar é só da minha imaginação, mas isso confesso que trouxe alguma magia. Uau, magia, fica aqui bem. Para o jogo. E eu adorei, aquilo está sempre a acontecer coisas, é um jogo rápido, estava super impressionada com as skills deles nos patins e depois, que guarda-redes é aquele? Tipo, que guarda-redes é aquele? Aquela baliza bem pequena e ele fica agachado o tempo todo, ele deve estar todo lixado dos joelhos, eles devem estar todos lixados dos joelhos e eu acho aquilo impressionante. E como é que eles marcam golo? Será que é assim que se diz? Marcar golo? Esta parte confesso que não sei. Naquela baliza tão pequenina. Não percebo. Pá, adorei. Fiquei super entusiasmada com o jogo. De repente eu já estava lá tipo a vibrar e a dizer asneiras e a chegar-me à frente e a levantar-me quando não era. Aquilo começou a dar-me energia. E adorei a energia do pavilhão. Estava lá imensa gente a cantar. Portanto, ok, gostei. E quero voltar a ver. Agora quero voltar a ver, quero ver um jogo do Oliveirense, um jogo do Sporting, por exemplo, acho que também são bons. E quero voltar a ver, adorei. E
acho que pode ir para a lista de esportes que eu, com toda a certeza, vou gostar de ver no futuro. Portanto, fixe, muito boa experiência, quero repetir. Adorei hóquei. Entretanto, mais coisas sobre a minha semana. Nada. Se vocês estão a perguntar se eu fiz alguma coisa no Halloween, não. Eu odeio Halloween. Da mesmo modo que odeio o Carnaval. Tipo, não sou nada de épocas temáticas. Não acho graça nenhuma. Além disso, odeio máscaras feias. Tenho imenso medo. Especialmente aquelas, tipo, do grito, sabem? Aquela da boca toda aberta. Eu fujo dessas coisas a 7 pés. E sei que tenho 30 anos, mas não tenho maturidade. Não gosto. Ainda por cima disseram-me que se pediam doces aqui à porta das casas no Halloween. E eu estabeleci logo para mim própria, não vou abrir a porta, não abro a porta a ninguém. Além de mais, nem doces tinha para dar, portanto, não. E é isso. Olhem. Eu estou toda gaga, mas pronto. Agora já vou com 11 minutos, não posso mesmo voltar para trás. Portanto, na minha zona fazia-se e faz uma coisa muito mais gira, que é o Pão por Deus, que é no dia 1 de novembro. As crianças reuniam-se em grupos e até se comprava roupa nova para esse dia, sabem? Esse conceito, comprava-se uma roupa nova para estrear nesse dia. E iam pedir o Pão por Deus à casa das pessoas e não era tipo doce ou travessuras e depois cagavam as portas de farinha e ovo. Não era nada disso, era tia, dá bolinho. E a pessoa vinha e dava ou bolinho, ou docinhos, ou dinheiro. E era espetacular. Ninguém fazia assim muitas travessuras, mesmo que as pessoas não aparecessem. Se não aparecessem, seguia-se para a casa seguinte. E assim era. Portanto, acho muito mais querido, acho muito mais vantajoso. Muito mais bonito, portanto, não sei o que é que vocês andam aqui a fazer nestas terras, mas aprendam com bons exemplos. O Halloween nem sequer é de cá, porque é que de repente, é que imaginem, as pessoas no Halloween vestem-se mesmo de coisas assustadoras. No Carnaval ainda temos tipo matrafonas, cowboys, qualquer coisa. Aqui as pessoas transformam tudo o que é disfarce em coisas assustadoras. Eu reprovo completamente este tipo de temas e coisas. Pronto. Por isso, não festejei o Halloween. Fiquei em minha casa com a luz mais baixa possível e a tentar não mexer muito caso viessem pessoas à porta ficarem na dúvida. Será que alguém está em casa? Será que não está? Pronto. Mas felizmente não apareceu cá ninguém, portanto, ótimo. Perfeito. Correu tudo conforme o planeado. Entretanto, passou o Halloween, já estamos no mood de Natal e eu também não sou uma pessoa muito natalícia. Entretanto, já só estou a ver aquelas partilhas da Mariah Carey, tipo It's Time. E já estou a ver as pessoas a montar as árvores e a pôr as decorações e essas coisas todas. Pronto, também não contem comigo para o espírito natalício, não é a minha cena, o Natal também. Mas é o que temos, portanto, ele vem aí e não podemos negar a sua existência. Quanto ao tema do episódio de hoje, eu decidi que íamos falar sobre coisas que nos irritam no trabalho e, mais uma vez, eu solicitei a vossa colaboração e desta vez vocês colaboraram imenso. Não sei se era do tema, eu acho que era, porque eu sinto que há aqui pessoas que precisam mesmo de conversar. Inclusive, para essas pessoas precisarem de conversar, podem contar comigo, porque há aqui pessoas que aproveitaram esta caixa para desabafar coisas, até algumas que não têm muito a ver com o trabalho, elas deixaram aqui. Confesso que já me ri muito a ler aqui algumas respostas, ri-me imenso mesmo. Ai, a voz. Mas guardei, ou seja, não fiz propriamente uma seleção e guardei para reagir aqui convosco, porque acho que talvez seja mais interessante assim, ou talvez devesse ser organizado para pensar sobre as coisas que me escreveram. Não sei, às vezes a espontaneidade também não é ótima, mas pronto.
Vamos aqui por partes, há aqui muitas coisas que são repetidas, mas há muitas pessoas que respondem aqui reuniões que podiam ser mensagens. Isto aqui, eu às vezes penso assim, como é que isto irrita tanta gente e há tanta gente a fazer isto? Tipo, percebem o que eu quero dizer? Há tantas pessoas a queixar-se disto, mas isto é uma coisa que acontece todos os dias. Onde é que estão as pessoas que não percebem isto? Entendem o meu ponto? É que eu tenho várias respostas neste sentido. E depois penso assim, mas como é que se isto é do conhecimento geral, ainda estamos com estas atitudes? Percebem? Percebem? Claro que percebem. Pode parar de perguntar se percebem. Não sei se será a última vez que eu vou perguntar, percebem, mas pronto. Reuniões que podiam ser mensagens. Concordo plenamente, sou totalmente apologista disto. Já vos disse que não gosto de falar por chamada. No trabalho também não gosto, a não ser que seja estritamente necessário. Não sou a maior fã de chamadas nem reuniões, ainda mais se forem desnecessárias. E às vezes uma pessoa chega lá e fica mesmo a pensar, porra, isto não podia ter escrito uma mensagem e respondi, estava o assunto acabado, tive que pôr estes fones de call center, atender esta chamada, fazer conversa de circunstância para no fim ser uma pergunta e tá, ok, pronto. Eu às vezes, lá no fundo, penso assim, não é que eu nunca tenha feito isto, eu às vezes quero perguntar uma coisa rápida e não me apetece escrever, mas quando pergunto uma coisa rápida, sou mesmo rápida a perguntar, não fico lá tipo, agora vamos beber aqui um café e falar sobre a vida. Pronto. Mais coisas para falarmos aqui. Pessoas desorganizadas, pessoas no seu geral. Portanto, pessoas desorganizadas não é agradável de todo, acho que também é senso comum. Considero-me uma pessoa muito organizada, portanto a desorganização é algo que me irrita profundamente. E pessoas no geral também, porque são pessoas que fazem estas porcarias. E é por causa de pessoas que nós estamos aqui a falar deste tema. Pessoas que chegam atrasadas. É assim, eu às vezes sou esta pessoa que chega atrasada, pelo menos ao trabalho, pronto. Agora, coisas importantes, acho que não. Ai, vem, a espontaneidade é má. Eu chego atrasada ao trabalho e a coisa importante, não. O trabalho é uma coisa importante, mas eu, mesmo chegando atrasada ao trabalho, bem, deixa-me lá ver se eu formulo bem esta frase. Também nunca saio de lá à hora de sair, portanto, a coisa compensa-se uma à outra. É claro que o trabalho é importante, ok? Pessoas que cheiram mal logo de manhã. Acho que já falamos sobre isto aqui. Não percebo, não compreendo. Tipo, como é que... Se uma pessoa cheira mal logo de manhã é porque não toma banho. Pronto, porque nem sequer tentou cheirar bem. E acho que é um bocado um hábito que devia mudar e as pessoas deviam policiar-se mais nesse sentido, que o banho é uma coisa super importante, não só para nós mesmos, como para os outros. Depois tenho aqui uma mensagem que diz, esta aqui eu rimo particularmente, porque é tipo, trânsito, ok, trânsito, percebo, apanha-se muito trânsito para ir para o trabalho, se bem que não é propriamente um problema do trabalho, é um problema do trânsito. E depois tem SNS, chega. Não percebi a questão do SNS, o que é que o Sistema Nacional de Saúde tem a ver. E depois o chega, não sei se é já chega de dizer coisas ou se é chega do partido Chega. Portanto, fiquei muito confusa, mas confesso que me rimo muito com esta resposta. Não, pela sua aleatoriedade, não porque eu acho que não percebi bem o que é que esta pessoa me queria dizer. Depois, pessoas que não olham para a vossa agenda antes de marcar reuniões sobrepostas. É o mínimo, não é? Até porque, pelo menos no meu trabalho, dá para colocar várias pessoas lá no Google Calendar e ver que reuniões é que têm sobrepostas. E no outro dia, a minha amiga Raquel mostrou-me que dá para ver bué de pessoas juntas, qual é que é a hora livre que têm. Dá para fazer isso, eu nem sequer sabia. Grande skill, portanto, as pessoas não têm desculpa para este tipo de incompetência. Pessoas que antes de irem procurar já te estão a pedir a solução. Isto acontece imenso. As pessoas são super preguiçosas e em vez de até fazerem tipo uma pesquisa básica no Google, vão-te logo perguntar o que é X e o que é Y. Tipo,
pá, porquê que tu me has de estar a mandar uma mensagem sobre isto? Podes, em 2 segundos, obter a resposta no Google, em vez de esperares, por exemplo, 5 ou 10 minutos pela minha resposta. Porquê que o meu computador bloqueou? Também gostava de saber. Mas isto está a gravar, ok. Portanto, sim, muito irritante. Pessoas que te veem concentrada, mas mesmo assim começam a falar e a dissertar coisas. Olhem, eu servi-me aqui a carapuça. Não que eu não adoro que me façam isto, mas também nunca pensei muito nisto. Não é das coisas que mais me incomoda, mas eu sou este tipo de pessoas que às vezes vê as pessoas concentradas e vou lá falar e dissertar coisas. Às vezes preciso de conversar um pouco e sou o tipo de pessoas que às vezes faz isto. Portanto, peço desculpa a toda a gente que eu irrito, que não devem ser poucas pessoas. Não sei se irei melhorar muito neste sentido, mas vou pensar sobre o assunto. Pessoas que antes de irem procurar... Olha, já estou a repetir. Enfim, incompetente, Margot. Quando acham que tens de estar sempre no topo da tua performance e que não podem haver dias maus. Exato. Isto aqui é com certeza um flagelo da humanidade, porque eu acho que às vezes não, acho que para toda a gente o nosso 100%, os nossos 100%, aliás, nem sempre são iguais todos os dias. E, portanto, muitos dias nós estamos a dar os nossos 100% e se calhar não é aquilo que as pessoas esperavam, mas é aquilo que nós conseguimos dar. E outros dias nós estamos a dar 300%. E acho que quando olhamos para alguém, temos que considerar o porquê de às vezes essas pessoas não estarem no topo da sua performance, que pode envolver às vezes questões pessoais, pode envolver às vezes algum motivo pelas quais não estejam satisfeitas, e tentar procurar as razões ao invés de achar que é tudo linear, porque apesar de nós termos de trabalhar todos os dias e dar o nosso melhor, muitas vezes há condicionantes à nossa volta que nem sempre nos permitem fazê-lo e está tudo bem, porque uns dias compensam os outros. Só não podemos achar que as pessoas vão estar sempre no seu auge, não é? Portanto, tenho que ser um bocado politicamente correta a responder isto. Pessoas que se acham mais do que alguém só porque têm mais anos de casa. Pois. Então, uma coisa que me irrita muito é mandar mensagem no Teams a dizer: olá, tudo bem? Diz logo o que queres. Eu nem estou a ler isto com intuação, mas isto aqui irrita-me imenso. Eu já tinha partilhado isto na empresa, no trabalho, com algumas pessoas com quem falei. Tipo, às vezes as pessoas... Imaginem, nós às vezes vamos na rua e encontramos uma pessoa que conhecemos e as pessoas têm a mania de dizer assim: olá, tudo bem? E nós seguimos a vida sem saber se a pessoa está bem e a pessoa sem saber se nós estamos bem, porque nós só perguntamos: olá, tudo bem? E vamos embora, não ficamos à espera de saber se a pessoa está bem. E aqui eu comparo um bocado a isso, a não ser que seja alguém com uma relação um bocadinho mais pessoal. Às vezes as pessoas vêm e dizem: olá, como estás? E depois não continuam. Podiam até dizer: olá, como estás? E depois dizer: olha, preciso disto ou daquilo. Mas não, fica ali: olá, como estás? E tu tens que responder: olá, como estás? Para saber o que é que as pessoas querem, quando no fundo, muitas vezes, a pessoa nem está interessada em saber como é que tu estás. E também, imaginem, não é como se eu fosse dizer: olá, não, olha, já é dia 23 e tenho pouco dinheiro na conta, estou chateada porque a minha conta da luz foi 50 euros e vou ficar sem dinheiro daqui a 3 dias, o meu gato vomitou de manhã. Tipo, não vou começar a desabafar os meus problemas com esta pessoa. Claro que eu vou responder: sim, está tudo bem, e tu? E depois a pessoa diz também: olha, isto e aquilo. Por mim, no que a mim me diz respeito, e pelos vistos algumas pessoas que me responderam aqui, podem dizer logo: bom dia, olha isto, olha aquilo outro. Pronto. E o bom dia, se não quiserem dizer, também está tudo bem. Mas pronto, acho que um bom dia também não fica mal a ninguém. Mas podem dizer: bom dia, olha, preciso que faças isto ou aquilo, ou podes fazer isto ou aquilo. Está ótimo, para mim está ótimo ser direto ao assunto, straight to the point, não é preciso inventar muito. Mais coisas que aqui andam. Pessoas que sabem do delas e do meu, ensinam todos e não aprendem com ninguém.
Pois, há muitas pessoas assim, que já chegaram àquele patamar que acham que não têm mais nada a aprender, mas eu acho que uma coisa importante que nós temos de manter ao longo da nossa vida profissional é saber que nós nunca vamos saber tudo. E eu acho que é muito interessante nós mantermos a cabeça aberta, a mente aberta, para continuarmos sempre a aprender e a melhorar. Porque se nós chegarmos ao ponto em que achamos que já sabemos tudo, vamos contribuir para estagnar alguma coisa. Porque as coisas estão sempre em evolução, todas as áreas, ainda mais nos tempos em que nós vivemos, com inteligência artificial, com tanta coisa que está a surgir, até as próprias redes sociais, os algoritmos estão sempre a mudar, as tendências estão sempre a mudar. Portanto, eu acho que as pessoas, por mais anos de experiência que tenham, devem manter-se sempre abertas para aprender algo mais e para aprender com os outros. Não é porque alguém tem menos anos de trabalho ou de profissão ou daquela área que nós não temos alguma coisa a aprender com essa pessoa. Pelo contrário, temos muito a ensinar, porque a experiência dá-nos muitas ferramentas, mas eu acho que às vezes também temos muito a aprender com as cabeças que estão frescas. Opiniões não solicitadas. Mais uma vez, estou gaga. Portanto, opiniões não solicitadas também são dispensáveis, sem dúvida. Tens de vestir a camisola, somos uma família. Eu confesso que eu tive um trabalho há uns anos e inclusive trabalhei com a pessoa que me escreveu esta mensagem e eu ouvi com aquela voz que me traumatizou acerca desta frase. Eu não gosto muito desta frase do vestir a camisola e somos uma família porque, não sei, eu acho que é bom nós cultivarmos uma cultura empresarial e organizacional que seja interessante e com a qual as pessoas se identifiquem, mas daí a sermos família, acho que são conceitos um bocado distintos. E depois, esta questão da camisola, é o que eu costumava dizer, olha, é muito difícil vestir uma camisola quando não serve, e na altura, quando me diziam isto, a camisola estava mesmo apertada, e portanto esta frase até hoje irrita-me, porque vem com aquela voz associada daquele senhor que nos dizia esta frase e que cada vez que dizia dava-me assim 3 voltas ao estômago e pronto. Portanto, não é uma frase que eu seja particularmente fã e honestamente pensando nela, pronto, não é algo que eu promovesse no futuro. Quando deu merda foste tu, quando foi bom foi o chefe. Claro. E isto também veio da mesma pessoa e também me faz lembrar daquele trabalho na altura. Lembro-me perfeitamente de uma situação em que essa pessoa fez merda e na altura tivemos uma reunião qualquer e essa responsabilidade foi-lhe atribuída. E ele ficou muito chateado porque nós não devemos personificar a pessoa que fez a asneira, nós damos a cara enquanto equipa e ok, eu concordo com isso, é claro, se nós errarmos enquanto equipa, mesmo que seja eu a errar, acho que não há necessidade de eu ir lá e dizer, ou alguém ir lá e dizer que foi especificamente eu que me enganei. Nós estamos sempre a trabalhar atrás de uma identidade e quando as coisas dão errado é a equipa que se responsabiliza, mas depois, quando era para o bom, já tinha sido essa pessoa a fazer, então dualidades, porque aí já não era a equipa que tinha sido espetacular, tinha sido aquela pessoa a fazer, quando não era verdade, no caso. Por acaso, boas histórias desse trabalho, mas eu quero muito que esta minha amiga Ana, posso dizer que foi ela, não tem mal nenhum neste caso específico, eu não vou dizer aqui quem é que andou a dizer coisas, mas neste caso específico posso dizer que foi ela porque acho que ela um dia vem aqui ao podcast e vai falar comigo sobre as merdices que se andaram lá a passar. Entretanto, a minha mãe, muito engraçada, respondeu aqui: pessoas que estão sempre mal estacionadas sobre o pretexto de não demorar, só que não. Eu não percebi tipo, o que é que isto tem a ver com o trabalho, mas eu ri-me imenso, porque acho que
pensei só, olha, ela aproveitou para dizer que isto a irrita. E de facto irrita. Ou então são pessoas que estão a trabalhar, que são de alguma empresa e que estacionam mal porque não vão demorar e que afinal demoram e irritam aqui a minha mãe. Portanto, respeitemos as coisas que irritam a minha mãe. Depois ela também contribuiu aqui com ir para falar com uma pessoa de repente... Espera, a minha mãe com as vírgulas não é ótima. Ir para falar com uma pessoa e de repente toda a gente precisa e eu é que fico à espera porque todos são... A frase ficou por terminar, mas eu creio que o que a minha mãe quer dizer é tipo, vou falar com alguém e de repente toda a gente precisa de coisas dessa pessoa e eu é que fico sempre à espera. Nunca sou a prioridade, portanto, Marilyn está certa e respeitemos a sua irritação. O que é que dizem mais aqui? Urgências. Parecemos um hospital, é tudo muito urgente. De facto... nem sei. Às vezes eu digo assim, olha, ninguém vai morrer de marketing, né? Tipo, ninguém vai morrer por falta de um copy, ou ninguém vai morrer por falta de campanha, pronto, não é causa de morte. E às vezes é tudo para ontem, né? E pronto. Mas muitas vezes a culpa nem sequer é propriamente da empresa em si, mas porque às vezes os clientes também não contribuem muito para isto. Mas pronto, não vou elaborar demasiado antes que meta os pés pelas mãos. Pessoas que fazem a mesma pergunta vezes sem conta. Isto é uma coisa muito irritante. Tem lá uma opção no chat, no da vossa empresa também deve ter, que é tipo pinar a mensagem. Se isto é uma dúvida recorrente, não sei, tira um print screen, mete no wallpaper, pina a mensagem, faz qualquer coisa, memoriza, também é uma opção, mas para de perguntar sempre as mesmas coisas. Isto é muito irritante, principalmente quando consegues quase ir à semana anterior e repescar a mensagem que tinhas enviado sobre o mesmo assunto e dizer à pessoa, olha, está aqui. Pronto. Barulhos repetitivos graças a ti. Eu rimo muito com isto porque eu já traumatizei algumas pessoas neste sentido. Eu fico possessa com barulhos repetitivos, tipo dedos a bater na mesa, canetas a abrir e a fechar, canetas a bater na mesa, pés a bater no chão, tipo coisas, sons repetidos. Isto tira-me completamente do sério, chama-se misofonia e é alta sensibilidade a barulhos repetitivos e eu acho que já peguei isto a pessoas à minha volta, porque eu sinto que de antes não tinham tanto esta sensibilidade e hoje em dia, como eu as alertei para isto, elas estão muito piores e às vezes já se estão a irritar primeiro que eu, porque elas ao início era tipo, sei que isto vai irritar a Margot e olhavam para mim. E agora eu acho que elas já estão a irritá-las primeiro que eu, portanto peço desculpa, amigos queridos, a quem peguei isto, contagiei com isto. Para algumas pessoas o facto de respirarem. Eu bem vos disse que eu acho que aqui pessoas que precisam desabafar. Marcarem-me reuniões ou ligarem-me sem enquadramento. Pronto, no mesmo sentido quase das que falamos há bocado, mas ligar sem perguntar se pode ligar não se faz. Aprendam esta. Não se liga do nada. Primeiro pergunta-se se é oportuno e, de preferência, diz o assunto do qual se quer falar. Marcarem-me reuniões na hora do lanche. Ouçam, a hora do lanche é sagrada. Não sei o que é que eu ia dizer. Ia dizer sagradíssima. Portanto, não marquem reuniões na hora do lanche. E a hora do lanche é uma hora muito específica para cada pessoa. Portanto, tenham muita atenção às horas do lanche, porque isto aqui mexe mesmo com o sistema nervoso. Eu, no caso, também não adoro. Nem que marquem na minha hora do lanche, nem que marquem na hora do lanche das pessoas com quem eu quero ir lanchar, ok? Mas, claro, percebo que às vezes não dá para evitar. Mas dando para evitar, é o melhor, é evitar. Pessoas que fazem de tudo uma urgência por incompetência própria, pois, vou só deixar isto aqui. Pessoas que não usam desodorizante, certo, usem desodorizante e olhem, eu tenho sempre um desodorizante na minha mochila, ele é de spray,
podem pedir. Eu não me importo nada de dar, dou com todo o gosto, só às vezes não sugiro mais porque posso magoar a pessoa, mas se vocês sentirem que precisam, eu tenho, podem pedir. O meu é o da Aloe Vera, da Mercadona, passa publicidade, mas também acho que lá no meu trabalho, pelo menos, implementar uma prática que é uma caixinha que tem tipo cenitas de necessidades básicas e uma das coisas que inclui lá é o desodorizante. Portanto, se não têm na vossa empresa, implementem. O que é que está mais para aqui? Pessoas que demoram a ir almoçar. E no mesmo seguimento temos pessoas que querem esperar por toda a gente para ir almoçar. Ok. Olhem, honestamente, não sei, não tenho grande comentário a fazer. Eu normalmente espero por uma ou duas pessoas, ou às vezes nem espero por nenhuma, começo só a andar porque penso assim, bué de pessoas para aquecer a comida, só há 4 micro-ondas, portanto vou andando, já ponho a minha comida a aquecer e sou menos um problema na fila. Portanto, bora lá tornar as coisas mais práticas, que isto aqui também já não é a escola. Pessoas que acham que quantidade é qualidade. Infelizmente isto há de ser uma realidade para muitas pessoas. Eu acho que tenho sentido que vejo cada vez mais isto a acontecer e embora muitas vezes as pessoas defendam que o que se estão a focar é mesmo na qualidade, eu sinto que muitas vezes não dão ferramentas para isso. Ou seja, tempo, ferramentas mesmo, ou que também às vezes faltam pessoas para avaliar corretamente a qualidade das coisas que se está a entregar. Mais coisas que temos aqui. Gente medíocre. Epá, melhor não comentar. Gente sem sentido de humor. Sim, muitas pessoas sem sentido de humor. Pá, isto é um problema. Pelo menos para mim é um flagelo também, porque pessoas sem sentido de humor dificultam muito a comunicação, a meu ver. Quando perguntam como estou só por perguntar antes de dizer o que querem. Ora bem, mais uma pessoa. Convívios corporativos forçados. Olhem, sobre isto e... Oh Fausto, não vais passar por cima do meu ecrã. Não. Não. Ai. O que é isto, bebê? Desculpa. Ai, coitadinho. Caiu ao chão. Ele é muito lindo. Desculpa. Ele caiu. Mas ou era isso ou iam passar por cima do teclado e ia acontecer aqui algo muito mau. Portanto, íamos em convívios corporativos forçados. Ou seja, o que é que eu acho? Eu acho que as empresas devem sim cultivar, como eu acho que já disse isto há bocado, que deve haver uma cultura organizacional e eu acho que é muito importante. Mas eu acho que aqui neste caso específico desta mensagem, eu acho que é importante perceber se essa cultura realmente faz sentido às pessoas que estão na empresa, que muitas vezes, óbvio, não dá para agradar a toda a gente e às vezes a cultura que nós pensamos que estamos a implementar não está a surtir os efeitos pretendidos, ou seja, nem sempre aquilo que nós estamos a tentar ser é de facto aquilo que somos. E então, eu acho que nesses casos as empresas devem olhar para si mesmas, reavaliar a cultura organizacional que estão a promover e, sobretudo, também não podem obrigar ninguém a fazer parte. Ou seja, acho que é uma cena fixe terem. Eu pessoalmente não, porque eu já sou pessoalmente, sou eu a pessoa. Portanto, eu acho muito importante a cultura organizacional e gosto de convívios corporativos, mas acho que é importante, ou seja, às vezes também sinto que gostava que as pessoas participassem mais, mas de certa forma, se as pessoas não se identificam e se não participam mais, é porque também aqui há algo de errado. Não é só que aquelas pessoas não gostam de participar nestas coisas. Não, se calhar essas coisas também não estão adequadas à maioria das pessoas, senão se calhar a maioria das pessoas participava. Portanto, acho que há aqui alguma coisa a falhar e que pode ser essa a razão de não haver tanta adesão a eventos nas empresas. Pronto. Nesse mesmo sentido, hipocrisia corporativa, acho que vai um bocadinho no sentido daquilo que eu falei.
Pedirem algo para ser feito nos 15 minutos antes da hora de saída. Ora bem, aqui a solução é deixar a mensagem por ler e ler no dia seguinte. Não é que seja o que eu faço, mas não façam... Como é que é? Façam o que eu digo, não façam o que eu faço. E isto aqui é muito irritante e é altamente desrespeitoso. Porque depois é do género. Já me aconteceu noutros trabalhos ou outras situações que do género não ficas e tipo é como se não pudesses dar mais, tipo aquela expressão do extra mile, e não é isso, se calhar já deste muitos extra miles e naquele dia não podes dar. Portanto, acho que é ter atenção a estas coisas, deixar apontado para pedir no dia a seguir, e também ninguém vai morrer, lá está, provavelmente. Se for um assunto de vida ou de morte, já é outra conversa. Pedirem coisas que podiam perfeitamente fazer. Sim. Tipo, muitas coisas. Não vou elaborar. Inércia das pessoas. Tipo, ser proativo. Completamente. A inércia nas pessoas é algo que me irrita na vida. Não é só no trabalho, mas acho que as pessoas muitas vezes estão tipo encostadas à espera que as coisas aconteçam e isso é um bocado irritante. E às vezes, mesmo neste sentido das pedirem coisas que podem fazer, é tipo, às vezes não têm que delegar tudo, às vezes podem fazer uma coisinha, no mesmo sentido em que é do género, olha, podes fazer isto, são só 5 minutos. E eu, sim, mas então são 5 minutos para mim e são 5 minutos para ti. Porquê é que não fazes tu? Irrita-me um bocado. Ter de ser minimamente cordial com pessoas que detesto. Faz parte da vida. Não é só no trabalho, mas na vida no geral. Uma pessoa tem que ser educada, tem que ser cordial, tem que navegar este mundo com alguma paz de espírito e, portanto, isto não é nada fácil, mas é um grande sinal de maturidade. Temos que ser... se andássemos aí todos a tratar-nos mal uns aos outros só porque não gostamos uns dos outros, isto ia tornar tudo uma grande merda, honestamente. Pessoas que acabaram de pedir coisas e querem que tu resolvas para ontem. Pois, acho que já falámos um bocado sobre isto. Urgências que depois têm 20 mudanças nos próximos 30 dias úteis. Aqui muito no tema das urgências. Tipo, como é que uma coisa é urgente e depois está a ser alterada constantemente durante 30 dias a seguir? É absurdo, porque não era uma urgência, né? Mas naquele momento aquela pessoa queria que tu resolvesses, disse que era uma urgência e depois ficas a alterar aquilo, tipo, ad eterno. Pessoas que acham que o tempo delas vale mais que o meu. Muito irritante. E é mesmo muito irritante. É tipo, lá está, era o que eu estava a dizer há bocado. Estes são só 5 minutos, então? Linda, faz. Porque é que então não gastas os teus 5 minutos e pares de me chatear a mim? Pessoas que pressionam e acham que tudo se faz bem rápido. Igual. Pessoas que não têm as minhas funções, mas que me querem dizer a mim como devo trabalhar. Não faltam aí pessoas deste género. Marcarmos reunião para certa hora e chegarem atrasados. Depois atrasa-me tudo. Sim, às vezes as pessoas também fazem uma coisa que me irrita um bocado, que é marcam uma reunião e depois não podem e atrasam a reunião e tipo não têm uma conversa contigo sobre, olha, não posso agora, tipo, podes nesta hora. Não, tipo, só mudam a reunião e nem dizem nada e depois aquilo mexe ali com as rotinas, mexe com os timings de fazer as coisas, mexe com tudo e depois uma pessoa às vezes não tem a capacidade para dizer estas coisas, não se quer estar a chatear, mas é muito irritante. Aqueles colegas que sempre que vais de férias dizem que estás sempre de férias. É mentira, pá. Há pessoas que têm o dom de saber escolher as férias e por isso, principalmente durante o verão, faz com que pareça que elas estão sempre de férias. E confesso que eu já fui uma destas pessoas que disse esta frase, porque há pessoas que eu sinto que estão sempre de férias, sabem escolher bem, tipo, tem uma semana em julho, em agosto, em junho, em setembro, não sei, e depois fica até confusa de género, quantos dias de férias é que esta pessoa tem? Tem mais que eu? Porque
acho mesmo que têm muito mais férias do que eu, quando na verdade são as mesmas. Quando tenho o dia todo planeado e surgem 1000 problemas. Pois, isto aqui é o dia-a-dia de muitas pessoas, talvez não o meu, mas de muitas pessoas à minha volta. Tipo, planear o dia e sair tudo ao lado. É, no mínimo, angustiante, este silêncio. Aquele colega que se acha a última bolacha do pacote. Sim, não posso elaborar, mas quero dizer aqui tudo o que me disseram. Fazer barulho a comer. Sim. Oh, Fausto, e agora vais miar? Acho que estão gatos ali fora. Portanto, olhem, ele vai miar. Fazer barulho a comer é horrível. Parem com isso e já agora comam de boca fechada, que é assim que vos ensinaram, ou pelo menos deviam. Portanto, aproveite já e deixa as duas mensagens. Que fazer barulho é nojento e comer de boca aberta também. Pessoas que ligam por tudo, já falámos sobre. Quando pedem para ir à beira deles, mas na verdade eles é que deviam ir à tua beira, porque o que eles precisam é do teu trabalho que está no teu computador e não no deles. Eu rimo imenso com esta resposta, porque eu sinto, tipo, podia ser eu a dizer isto às vezes. Olha, chega aqui e porquê é que não vem cá? Não vens cá tu, não é? Mas às vezes querem mostrar coisas lá no computador, mas às vezes não. Mas normalmente sim, mas realmente isto aqui é chato. Irrita quando pedem alterações depois de algo estar aprovado. Sim, acontece muito. E às vezes, tipo, imaginem, mandam, o post está aprovado, mandaram o tema, está tudo aprovado, e depois, quando o post está para sair, 1000 alterações. Ou então, mandam temas, talvez adivinhes um bocado o que é que querem falar naqueles posts, e só depois de tu escreveres o copy é que mandam efetivamente do que é que se trata, o que não faz muito sentido. Não sei se entendeu nada, porque eu tenho que pensar no que estou a dizer, sabem? Quando ligam sem mandar mensagem, pior, o meu estado está em reunião e ligam-me. Pá, falta de respeito, malta. Isto aqui, já falámos há bocado, mas se tiverem reunião é pior ainda, tipo, não sabem ler. Pessoas começam a fazer uma coisa e não terminam. Pá, estas pessoas não merecem o ar que respiram. Pessoas que não cumprem horários e pessoas que não dizem bom dia ou até amanhã. Isto aqui é algo que também me irrita um bocado. E às vezes chego ao trabalho e digo bom dia e depois a pessoa diz assim: nem bom dia te disseste. Eu disse bom dia, tu é que não estavas a ouvir. É óbvio que disse bom dia. E até amanhã faz sempre parte. E até amanhã toda a gente. Depois, pessoas que fazem muito barulho quando entram, mesmo que as outras já estejam a trabalhar. Sim, pessoas barulhentas no geral e às vezes pessoas que falam muito alto. E estamos num escritório tipo open space, portanto tem que se ter um bocado de atenção ao decibel. Friorentos que nunca querem o AC ligado. Ou friorentos que querem o AC nos 26 graus quando está pleno inverno e uma pessoa já nem sabe o que é que há de fazer àquelas camisolas grossas que têm e que não podem ser usadas porque vai para o clima tropical. Ai, isto já está muito longo. Quando pedem para fazer só isto e nunca é só. Certo, já falámos sobre isto. Pessoas que... pessoas que arrastam os pés. Sei-me, esta pessoa aqui é a minha alma gêmea. Levantem o carago dos pés, qual é que é o vosso problema? Tipo, no verão é os chinelos, mas há pessoas que arrastam os pés todo o ano. Estão cansados de quê? Vocês estão sentados todo o dia, levantem o caralho dos pés, pá. Pessoas que comem de boca aberta e falam com a boca cheia. Sim. Pessoas que falam ao telefone em voz alta. Em alta voz. E pessoas que têm o telemóvel com som e têm toques horríveis de telemóvel. Tipo, ponham no silêncio. Ninguém quer ter acesso às vossas opções de toque de telemóvel. É irritante. Parem com isso. Mais o que é que temos? Quando te dizem temos que fazer e sabes que o temos és tu na verdade. Yeah. Isto é engraçado. Temos que fazer, mas na verdade somos nós que temos que fazer. Portanto, sim.
no final de contas é isso, e mais vale sermos logo sinceros, tipo, temos que fazer o quê? Não, tenho que fazer eu, né? Pessoas que falam para mim quando estou claramente de fones e não estou a ouvir. Aqui eu compreendo bem. Mas às vezes, em defesa destas pessoas, às vezes nós estamos com aqueles fones sem fios e não dá para ver que estamos de fones. Tipo, se estivermos com o cabelo solto, às vezes não dá para ver. Tudo bem que às vezes é falta de atenção, mas às vezes... Mas também não é assim tão linear, vá. Isto falando nas meninas, no caso. Porque os rapazes normalmente têm o cabelo curto e dá bem para ver. Mais coisas. Pessoas que fazem tipo um correio. Pois, não é fixe. Até porque já somos todos adultos e não há necessidade destas coisas. Ora bem, li todas as respostas quase que tinha ali na caixa. E sem ser essas, recebi algumas por mensagens, ou seja, qual é que eu recebi há bocado? Olha, este episódio vai ser muito longo, mas eu também não vou cortar, caguei, se não quiserem não ouçam. Tinha aqui uma mensagem que era: quando o álbum da Taylor Swift saiu e me interromperam com o trabalho. No caso é assim, o álbum da Taylor Swift saiu e eu trabalhei na mesma, e esta pessoa também. Mas não me chateiem com coisas que não sejam de extrema importância, porque eu estou a ouvir a Taylor Swift e não quero estar a interromper para ouvir coisas que são completamente acessórias. Portanto, se o álbum da Taylor Swift, tratem tudo no dia antes, de preferência, e nesse dia só mensagens muito necessárias e muita atenção na triagem das mensagens necessárias, porque às vezes o que vocês pensam que é necessário não é. O que é que eu anotei aqui mais? Pessoal que tem reuniões na casa de banho sem lá estar a fazer nada e pede às pessoas para se calarem. Pá, de todos os sítios que podiam ter reuniões, porquê a casa de banho? Tipo, que nojo. Vão para a rua, vão para a porta do supermercado, vão para qualquer lado, mas a casa de banho não. E ainda mais mandar calar as pessoas que lá vão. Tipo, as pessoas têm todo o direito de ir à casa de banho, não é? Portanto, mais coisas. Eu às vezes irrita-me um bocado o excesso de siglas que inventam. Tipo, eu fico um bocado taralhoca com isso. Tipo, na minha empresa é STD, STM, TBC. Tipo, e eu fico sempre do género, mas STD é Save the Date, STM é Spread the Move e TBC acho que é To Be Confirmed, mas não tenho a certeza. Só que às vezes o meu calendário está STD, TBC, TCM, CTD, STD, TCSTM. Opá, fico louca. O que é isto? O que é isto? Expliquem-me. Enerva-me, mas pronto. Pessoas que passam o dia de um lado para o outro para parecerem hiperocupadas. Isto é o segredo. Se quiserem parecer muito ocupadas, tipo, passem muito rápido de um lado para o outro e vão ver que as pessoas vão achar que vocês estão de facto a fazer alguma coisa. Ou não. Esta pessoa está atenta. Assobiar ou fazer sons estranhos. O assobiar, confesso que é algo que podiam evitar. Irrita-me um bocado assobiarem. Porquê é que estão a assobiar? Tipo, não percebo. Não percebo esse acesso que às vezes as pessoas têm. Tipo, de começar a assobiar. Nunca percebi. Mais coisas. Acho que nada. Entretanto, tentei falar rápido, mas vai com 53 minutos e eu não vou cortar nada. Não vou. Não tenho tempo, não quero cortar e não vou andar aqui a escolher. Portanto, olhem, se quiserem, ouvem. Se não quiserem, não ouvem. Tinha aqui uma que me mandaram que eu nem sei bem o que dizer quanto a isto, mas deixo-vos a pensar a quantidade de pessoas que fazem isto no escritório e que nós nem sonhamos, que é não poder me peidar com som. E é mesmo assim que eu vou dizer, que é assim que a pessoa escreveu. E, portanto, acho um nojo, mas com certeza há por aí pessoas que, por terem a skill de peidar sem som, se peidam no escritório. E é por isso que às vezes uma pessoa chega lá, tipo, imaginem, saímos para ir à casa de banho e voltamos e está um cheiro absolutamente nojento. É por causa disso. Portanto, há pessoas muito porquitas. E é isso, olhem. Só agora é que me lembrei que a semana passada tive uma reunião com clientes e a minha amiga Vanessa disse-lhes que eu tenho um podcast.
e, portanto, não sei se é bom ou se é mau. Espero que não prejudique em nada o nosso trabalho, porque isto é um projeto pessoal, mas quero dizer às minhas clientes, se elas estão a ouvir isto, que olá! E que sejam muito bem-vindas aqui ao meu podcast. E pronto, esta é a Margot da vida pessoal, ok? Às vezes digo assim umas asneiras e tal, mas é o que temos. Mas no meu lado profissional eu sou muito profissional. Não sei o que é que deu à Vanessa para dizer isto. E agora lembrei-me disto de repente e fiquei super self-conscious. Mas olhem, também não vou mudar quem eu sou. Portanto, espero que elas gostem de me ouvir. Pelo menos até aqui. Não sei. O que é que vocês acham sobre isto? Vá, vou-me mais embora que isto já está demais. Está hiper grande, tem quase 1 hora. E, meus amigos queridos, não se esqueçam de comentar, comentem no Spotify, deem-me lá estrelinhas, que acho que é muito importante, deem-me lá aquelas estrelinhas que estão lá, e deem-me lá aquelas estrelinhas que estão lá, deem-me estrelinhas. E comentem no Spotify, comentem no meu Instagram do podcast, que é @tudobompodcast, sigam-me. Sigam também o meu perfil no Spotify, ainda há muitas pessoas aí que ouvem e que não seguem. É só ir lá ao perfil do podcast e carregarem em follow ou em seguir. E é muito importante para mim que vocês façam essas coisas para ver se este podcast chega a mais sítios. No entanto, muito obrigada por estarem aí desse lado. Gosto muito de vos ter por cá. Espero que estejam a ouvir isto porque é sinal de que não se aborreceram até aqui. E um grande, grande beijo. Obrigado ao meu amigo Osvaldo por ter feito o meu jingle. Temos mesmo de decidir até quando é que eu vou ter que dizer isto, porque 11º episódio ainda estou a dizer. E por hoje é tudo. Tudo bom? Sim?